Olá, irmãs e irmãos, eu sou William Gonçalves e vamos para mais um Evangelho no Lar. A introdução que vocês podem fazer aí na casa de vocês é escolher uma mensagem do livro que vocês preferirem. Tem diversos aí, podem também pesquisar na internet alguma mensagem e fazer uma prece. Prece essa que pode ser um pouco mais simples a inicial, um Pai Nosso, pedindo a Jesus que esteja no momento das nossas interpretações do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Como a gente sempre faz aqui, um capítulo do Evangelho com um item de 2 a 3 perguntas do Livro dos Espíritos, e uma mensagem final também para nós começarmos. Nós vamos pedindo a Jesus que já esteja aí na casa de vocês através das irradiações positivas, das vibrações, que os mentores possam estar junto de vocês, fluidificando a água, aplicando passes, ajudando aos trabalhos de limpeza espiritual da residência de cada um de vocês. Separei uma mensagem de Emmanuel para a gente ler hoje, da psicografia de Chico Xavier, que vai dizer saudade. Ante os mortos queridos, faz silêncio e ora. Ninguém pode apagar a chama da saudade. Entretanto, se choras, chora fazendo bem. A morte para a vida é apenas mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos na presença de Deus. Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado os aflitos. Nós vamos ler o item 21, perda de pessoas amadas, as mortes prematuras. No item 1, Kardec traz o seguinte: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está em Mateus, no capítulo 5, versos 4, 6 e também 10. Vamos à leitura do nosso Evangelho. Quem tem aí, acompanha com a gente também. Quando a morte ceifa nas nossas famílias, arrebatando sem restrições os mais novos, antes os mais velhos, costumamos dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça os corações de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda sua alegria. Humanos, é neste ponto que vos precisa elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem muitas das vezes está onde julgas ver o mal, a sábia providência onde pensas divisar a cega fatalidade do destino. Porque haveis de avaliar a justiça divina pelas vossas? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustaceis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundárias consideração que os atirareis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pugem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda.
Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria? Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer, tão cheio de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera, que arrastais na terra? Preferirdes as da vida efêmera, que arrastais na terra? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu involucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações dos vossos corações a chamar estes entes bem-amados, e se perdides a Deus que vos abençoe em vos sentires fortes consolações, dessas que secam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris. Essa psicografia é de 1863. Meus irmãos e irmãs, nessa fase que nós atravessamos de grande amargura terrena, de grandes problemas que têm vindo até nós, seja eles de ordens psíquicas, materiais, fisiológicas, enfim. Quantas mortes coletivas nós estamos assistindo, principalmente desde os anos 2000, intensificando-se muito dos anos de 2010 para cá. Cada vez mais nós recebemos notícias de diversas partes do mundo. E agora também, depois do ano de 2019, grandes coletividades estão partindo, chegando ao plano espiritual. E quanto dos irmãos que estão aqui ouvindo essa reflexão agora não perdeu um amigo, um irmão, um filho, um pai, um esposo, uma esposa, um vizinho querido, um companheiro de trabalho do centro espírita ou do centro espiritualista que vocês trabalham? Quantos de nós não perdemos também colegas de trabalho? A morte nos ceifa em momentos, muitas das vezes, que nós não esperamos. Nós temos visto muitos relatos também aqui nos comentários de pessoas que estão em desespero neste momento de dor, porque às vezes o filho ou o marido partiu no momento que a pessoa não esperava, muito jovem, com planos para uma vida, ainda construindo sonhos, filhos na faculdade. Quantas mães estão com o coração partido também nesse momento, por filhos que morreram das diversas maneiras possíveis, ou muitos novos, ou um pouco mais velhos, mas a mãe sabe a dor que é perder um filho. O Evangelho vem somente para nos consolar, irmãos, para sabermos que os nossos filhos, os nossos entes queridos, estão amparados pelo plano espiritual, seja ele aonde estiver. Eu sei que a dor de vocês é muito grande neste momento e vocês devem sim chorar, colocar para fora essa dor,
mas não chorar com desespero. Quando os espíritos dizem para vocês não chorarem, não é para não chorar, é para não culpar a Deus, é para não lamentar, mas o choro legítimo, aquele choro que nós temos que ter para aliviar a alma, o coração da angústia, esse choro sim nós precisamos ter. É claro que nós não recomendamos que os irmãos chorem o dia inteiro. Nós sabemos que nos primeiros dias do desencarne é muito difícil essa partida e muitas das vezes nós ficamos às vezes por longos dias chorando. Mas passado esse tempo, não é que tem problema chorar. Como eu disse, é o choro da angústia e da punição, aquele choro que a gente leva como que se culpasse Deus. E nós que já compreendemos o Espiritismo, nós já compreendemos o plano espiritual, sabemos que nada é por acaso, irmãos. Sabemos que nada nos acontece por acaso, nem a nós e nem aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Cada um segue o curso que a vida, que ele mesmo ou que ela mesma escolheu antes de reencarnar. Não há erros, irmãos. Não há erros de endereço para a morte. É claro que salvaguarda os casos de suicídio, direto ou indireto. Muitos de nós, quando chega o momento do desencarne, nós temos que ir. E é muito doloroso, sabemos, para a família. Mas como nós estávamos dizendo do choro, chore sim. Coloque para fora esse sentimento angustioso, porque depois de um choro, a gente sente o alívio. Chore quantas vezes for necessário. Os seus irmãos, os seus filhos, os seus pais estão protegidos no plano espiritual. E que muitos de vocês não sabem, talvez, é que até se eles estiverem em regiões de desequilíbrio espiritual, eles também estão sendo amparados. Primeiro porque vocês oram por eles da terra e essas orações chegam com o endereço certo para eles. Segundo, que os mentores estão sempre ajudando esses irmãos que estão em desequilíbrio espiritual. Então, se você acha que um parente ou um amigo seu desencarnou e pode estar nessa situação, sim, continue orando por ele, enviando as vibrações, mas não acha que ele está desamparado, porque Deus não desampara ninguém. E até as zonas inferiores espirituais que vocês acham que é algo ruim ou tenebroso, ali também há um amparo, aos hospitais, às casas que acolhem esses irmãos. Muitos deles ainda não aceitam ajuda, mas eles são constantemente ajudados através de intuições, de auxílio. E não seria muito melhor eles estarem nessas regiões, às vezes umbralinas, do que às vezes perdidos no mundo, se envergonhando através das obsessões espirituais? Então, por vezes, a região em que vocês, encarnados e desencarnados, falam como vergonhosas no plano espiritual, é um hospital a céu aberto. É um local em que os espíritos ficam, muitos prisioneiros temporariamente, mas é como na Terra. Quando temos um irmão na Terra que necessita, por exemplo, com um vício, ele já está se entregue ao vício do álcool ou de outras drogas, ele não consegue mais dirigir a própria vida, ele está preso naquele vício. Muitas das vezes o pai, a mãe ou a pessoa que cuida dele precisa intervir judicialmente e colocá-lo num local que ele vai ser medicado, que ele vai ter um auxílio do médico, do psicólogo. Ele vai ter o auxílio de pessoas que já passaram pelo mesmo problema que ele, conversando, auxiliando, até que ele se limpe desse vício. Assim, muitas das vezes, é no plano espiritual. Nós não podemos levar na Terra, por exemplo, uma pessoa que está
com o vício das drogas para um hospital de câncer. A pessoa que está com o vício das drogas, ela precisa ir para uma instituição que cuida da responsabilidade dos vícios, do álcool e outras drogas. Assim é quando uma pessoa está com uma doença, com câncer, por exemplo, ela vai para um hospital especialista em câncer. Se a pessoa ela tem um problema nos rins, ela precisa de fazer uma hemodiálise, ela vai para um setor responsável para hemodiálise. Se a pessoa ela está com problemas, com distúrbios de ansiedade e depressão, ela vai primeiro numa psiquiatria, depois para a psicologia. Assim funciona no plano espiritual. Nós não podemos elevar o umbral ou as pessoas que estão nessas regiões rapidamente até o plano espiritual num passar de mágica. É por isso que existem essas regiões inferiores e muitas das vezes as mães, os pais ficam pedindo aos mentores: não deixe que meu filho fique nessa região, sendo que às vezes eles estão sendo amparados nessa região e que o choque que eles vão levar nessas regiões vai ser de suma importância para que eles acordem mais rapidamente no plano espiritual e pensem: o que eu estou fazendo da minha vida, e voltem-se para o bem mais rapidamente. Então não é uma punição divina, é uma escola, é um hospital que existe ali. Então não fiquem angustiados. Assim como acontece com os irmãos que tiram a própria vida, os nossos irmãos desistentes que a gente fala, que às vezes precisam ficar nessa região até que seu perispírito acorde, que essas energias saiam deles, e depois eles vão para um hospital e que ficam ali como se fosse no internato até voltar às reencarnações. Não é uma punição, não enxerguem como uma punição. É como na sociedade, como tem alguém que não tem controle do próprio corpo, que já está em desequilíbrio, que precisa de uma medicação para se acalmar e depois para tomar conta de si mesmo. Não estamos falando aqui dessas pessoas que por maldade e covardia pega a responsabilidade de uma outra pessoa e pegam o dinheiro delas. Não. No plano espiritual não existe isso. O plano espiritual é realizado, é em volta com pessoas, com espíritos de alta envergadura e de caráter. Então eles só vão pegar um espírito para se tutelar com muita responsabilidade e afeto. É por isso que os irmãos, os filhos, de quem está ouvindo esse evangelho agora, não fique amargurada, culpando Deus. Deus sabia o momento. Ele foi, mesmo que foi por via da desistência, não fique tão angustiado, porque sabemos que ele está muito bem, ou ela está muito bem amparado. Às vezes também a gente fica atrás de mensagens, das mensagens psicografias, por exemplo, mas às vezes esse espírito precisa desse momento do silêncio. Às vezes ele não vai passar por um momento nas regiões de trevas, mas ele precisa de ficar um tempo aí sim internado num posto de socorro, dormindo um pouco, recebendo as vibrações. Depois eles são trazidos em reuniões mediúnicas para acordar, ou são acordados no plano espiritual. Então acalmem-se, porque tudo tem um momento certo. Como o Chico Xavier nos dizia, o telefone toca do plano espiritual para o plano material. Então confiemos em Deus e não achemos que essas regiões do plano espiritual, considerada aí por muitos como umbral, como região de trevas, regiões nubladas, regiões tristes, o nome que você quer dar, não importa. Considere ali como auxílio, porque tem muito mais trabalhadores ali do que às vezes em regiões espirituais mais elevadas, porque os irmãos estão ali principalmente nessa fase de transição, que o planeta está se transformando, neste momento que estão desencarnando várias pessoas ao mesmo tempo em diversas regiões do mundo. Os trabalhadores estão ali ativamente, e às vezes o ente querido chega em grande desespero no plano espiritual e ele precisa desse acorde, dessa sacudida. É como se fosse para tirar as emanações mais pesadas.
Nós vamos ler a pergunta 853 do Livro dos Espíritos e a 854, quem quiser acompanhar aí a leitura. A 853 vai dizer o seguinte: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Os espíritos respondem: fatal no verdadeiro sentido do termo, só o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, não podereis livrar-vos dele. Aí Kardec perguntou na 854: por ser fatal a hora da morte, ou seja, por a gente não conseguir escapar dela, então seria inútil a gente cuidar, a gente ter precaução com a nossa própria vida. Olha o que os espíritos respondem: não tem nada a ver isso, pois as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não ocorra. Ou seja, gente, para que não ocorra aí um suicídio indireto. Às vezes, por exemplo, o jovem consumiu muito álcool e vai pegar o volante. Os espíritos estão ali, às vezes, tentando ajudá-lo. Não pega esse volante, não pega. Às vezes, intui um amigo que está ali perto, fala: dorme aqui, toma um banho antes, come alguma coisa, não vai, não corre. Só que a pessoa às vezes não ouve e vai ali através do perigo. Então o que os espíritos estão falando? Às vezes o horário da morte é mais para frente, mas a gente vai correndo perigos. E às vezes a gente não ouve essas intuições, que às vezes a espiritualidade nos manda: ó, não passa por esse caminho, corre menos nesse trecho da estrada, cuide da sua saúde, se alimente melhor. Então essas intuições é para que nós vivamos um pouco melhor e para que a gente também escape desses perigos aí. Então, o Livro dos Espíritos é claro quanto a isso, para contextualizar um pouco esse momento do Evangelho. Para encerrar, irmãos, nós vamos pedir aos irmãos que já entrem em sintonia de vibração para receber as irradiações do Evangelho. Nós vamos ler a mensagem do Emmanuel, do Estude Viva. Já vão trazendo para a memória de vocês, como o Evangelho hoje foi sobre mortes prematuras. Vamos dedicar esse momento para irmãos e amigos, parentes, enfim, pessoas à nossa volta que desencarnou nesses últimos anos, que às vezes está precisando das nossas vibrações. Se vocês não conhecem ninguém que desencarnou por esses dias ou por esses anos, pense em alguém que precisa dessa vibração positiva. E nós vamos agora pedindo a Jesus também que já envie, e nós vamos ler a mensagem para finalizar. Chama, está no capítulo 3, é o item 2. Chama Prescrições Sempre Novas. Veja o que você quer realmente. A procura da luz inclui o combate à sombra. Alimente princípios superiores. Realizar o melhor é melhorar a si mesmo. Use discernimento. A convicção espírita baseia-se na ciência da lógica. Atenda à paz com todos. Quem cultiva aversões cria infelicidade. Trabalhe nas boas obras. Ninguém segue o Evangelho sem transpirar. Critique o que você fala ou escreva. A propaganda indisciplinada costuma desacreditar o serviço que apregoa. Não inculpe os outros por suas decepções. Somos arquitetos de nossos destinos. Sirva sem discutir. O concurso sincero silencia a discórdia. Aperfeiçoe as próprias preces. A natureza da rogativa evolui com a elevação de nossa própria natureza. Partilhe as tarefas do bem geral. Com Jesus, o ideal de um coração é o ideal de todos. Emmanuel. Nós vamos agradecendo a Jesus por esse momento, pedindo a Ele que envie as vibrações através dos benfeitores espirituais a quem estiver ouvindo esse Evangelho, que os seus lares possam ser irradiados com a luz do bem e da paz. Que esses entes queridos, amigos, vizinhos que vocês trouxeram ao pensamento agora, pessoas que já se foram, que já estão no plano espiritual, possam ser irradiados de luz e de amor, de vibrações mais positivas nesse momento.
que possamos sentir nesse momento como uma chuva bem fina que cai sobre o nosso corpo, as vibrações de paz, de saúde, de otimismo que nosso Mestre Jesus autoriza chegar até o nosso lar através dos benfeitores. Que a nossa água possa ser fluidificada nesse momento, que essas pequenas pétalas, como se fossem chuvas fininhas, entrem também nas nossas peles, tirando de nós ansiedades e outras doenças e enfermidades que possam estar trazendo angústia ao nosso peito. Sendo assim, irmãos, com muito carinho e agradecendo a cada um de vocês que chegou até aqui, nós vamos encerrar. Que assim seja e graças a Deus. Irmãos, curta e compartilha este evangelho com quem vocês acham que precisa de ouvir ou de realizar o evangelho no lar. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus.